Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e você está no meu canal, Senhora Moraes Lê, e é um canal em que eu pretendo compartilhar um pouquinho das minhas experiências pessoais de leitura. Este é o meu primeiro vídeo, então eu pretendo compartilhar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras de 2024. Bom, eu escolhi esse tema porque eu acho que, além de estarmos no começo do ano, é uma boa porta de entrada para conhecer os gostos pessoais de alguém que você nem conhece. Então, foi mais por isso mesmo e sinta-se livre para compartilhar quais foram as suas melhores leituras ou qual foi a sua melhor leitura do ano passado aqui com a gente. Bom, eu não estabeleci uma ordem do melhor para o pior, né? Eu não selecionei um dos meus livros para ser o melhor livro de 2024. O que eu acabei fazendo foi selecionar pela ordem de leitura. E eu optei por essa forma porque os livros que eu li são muito diferentes entre si. E eu não saberia dizer qual que é o melhor ou estabelecer uma ordem entre eles, em quesito de melhor pior, né? Enfim, a primeira leitura da qual eu vou falar aqui é Édipo Rei de Sófocles. Eu li Édipo Rei, na verdade foi um dos meus primeiros contatos com as peças gregas para o clube de leitura da Michelle, o Clube MSL de 2024, e foi uma experiência muito legal. Eu já conhecia a história da peça em si, eu acho que muita gente conhece, por causa da popularização do complexo de Édipo, né, da psicanálise e tudo mais. Mas é diferente quando você lê a peça, né, e mesmo que você saiba o que vai acontecer com o Édipo, né, e a gente já sabe logo no comecinho, quando se tem a profecia de que Édipo, isso aqui não é um spoiler, né, de que Édipo ele vai matar o pai e se casar com a mãe, a gente já sabe que isso vai acontecer. E a gente. Mas a gente não sabe como vai acontecer. E a gente também não sabe qual é a reação das personagens quando elas descobrem isso. Então, tem esse mistério, tem intriga, tem segredos. Então, é muito divertido ter esse contato com a peça original. A segunda leitura que eu coloquei na lista foi um livro de uma das minhas autoras preferidas da vida, quem me conhece sabe. Da Agatha Christie, é A Mão Misteriosa em português. Essa edição aqui tá em inglês, eu comprei na leitura. A leitura é muito boa para comprar livros em inglês. Enfim, nesse livro aqui, publicado em 1942, a gente vai acompanhar um jovem piloto ferido na Segunda Guerra Mundial e a sua irmã a passarem um tempinho no interior da Inglaterra. É um livro da Miss Marple. Tá aqui só aqui atrás, mas enfim, é um livro da Miss Marple. E eles vão, né, pro interior da Inglaterra justamente porque eles se feriam na guerra. Então o médico falou, olha, a melhor forma de você se curar é você descansar lá no campo, tenha uma vida tranquila, sai de Londres um pouco, e é isso. Então eles vão lá para essa vilazinha e o que acontece é que o pessoal dessa vila já tem recebido umas cartas misteriosas. E elas são cartas mentirosas, caluniosas, mas que têm ofendido, né, a honra de muita gente. E esses irmãos, eles também vão receber a carta deles. E é claro que em algum momento a gente vai ter um assassinato aqui nessa história. Quem que é a vítima? Quem que é o assassino, né? Não sabemos, nem vou falar para vocês, que aí vocês têm que pegar o livro. Mas é um livro muito legal. A Agatha, às vezes, ela tem a inspiração para romance, né? Esse aqui é um deles, então tem um pouquinho de romance aqui nesse livro, mas é muito divertido. O próximo livro é Rei Lear, de Shakespeare, também lido para o Clube MSL de 2024. Eu gosto muito de Shakespeare, eu ainda não tinha lido essa peça, mas foi assim incrível, como geralmente sempre eu nunca estou decepcionada lendo um Shakespeare. E, bom, essa peça aqui, ela vai falar
de temas muito interessantes, como o envelhecimento. Eu acho que o envelhecimento foi o tema que, entre todos os temas trabalhados nessa peça, o envelhecimento foi o tema que mais me pegou aqui. A gente tem o Rei Lear, que está envelhecendo, e ele decide dar a herança já para suas 3 filhas, com a condição de que elas lhe declarem o amor. Enfim. E aí as 2 primeiras, né, as 2 mais velhas, elas já estão acostumadas, né, já tem um jogo de cintura lá com a corte e tal, e elas não têm dificuldade nenhuma de falar pro pai o grande amor que elas sentem por ele, só que esse amor é uma mentira, na verdade. A única filha que realmente ama o pai é a mais nova, e a mais nova, ela ainda não tem esse jogo de cintura, e eu acho que nem faz parte da índole dela. E ela fala para nós, espectadores, que o amor dela pelo pai é tão grande que ela não consegue colocar em palavras. As palavras nunca vão fazer jus ao sentimento dela. Só que para o pai ela fala assim, é impossível exprimir meu amor por você. E o pai não entende. E ele também já tá numa fase que ele não entende nem quer entender o que ele não entende, né? Enfim. E ele acaba, então, tirando a herança dessa filha e dividindo a parte dela entre as outras 2. Mas não demora muito para ele ser traído por essas 2 filhas, e aí a gente tem toda a trama. É sensacional e arranca, assim, algumas lágrimas. Você fica pensando, poxa, e se tivesse sido diferente? Igual como quando a gente lê Romeu e Julieta, você fica, ai, gente, mas e se tivesse sido diferente? É isso. Agora, a próxima leitura é O Rei Lear da Steppe. A gente leu em conjunto lá no Clube MSL de 2024, então primeiro lemos O Rei Lear e aí a gente leu O Rei Lear da Steppe. Steppe é uma vegetação lá para os lados da Sibéria, e esse livro foi escrito pelo Turgenev, que é um contemporâneo do Dostoiévski, do Tolstói, e ele tem o seu estilo próprio, é uma delícia. Foi meu primeiro contato com esse autor e eu gostei muito. Aqui a gente tem um grupo de jovens que gosta de discutir literatura e tudo mais, e um deles fala assim, eu conheci uma vez um Rei Lear na vida real. E aí os meninos vão ficar assim, nossa, como assim? Conta tudo. E aí ele começa a contar a história do Rei Lear da Steppe. Desse Rei Lear aqui, ele tem só 2 filhas e ele tem um pedaço de terra, né? Ele é um protegido da mãe do rapaz que conta a história. Lá na Rússia, naquela época, eles ainda tinham o sistema, né? Que você tinha o senhor de terras e aí você tinha os mujiks que trabalhavam nessas terras, e com isso eles tinham a própria terrinha deles, né? É um sistema de servidão. E esse mujik, ele salvou a mãe dele uma vez, e por isso ele era o protegido e ele tinha algumas regalias e tudo mais. Bom, ele decide também dar a partezinha, né, a terrinha dele para as filhas antes da morte dele, como uma aposentadoria. E é aí que elas puxam o tapete dele também, mas é totalmente diferente em alguns aspectos do Rei Lear do Shakespeare, então vale muito a pena ler os 2 juntos. Separado também dá, mas os 2 juntos é legal porque você consegue fazer as conexões entre as 2 obras. O próximo livro não tá aqui comigo, eu li no Kindle, que é A Redoma de Vidro. A Redoma de Vidro da Sylvia Plath foi um livro muito interessante de ler, porque a Esther, a personagem principal, é uma jovem que está se graduando em letras e ela vai fazer um estágio em Nova York, numa revista. E depois ela volta para casa, né? Esse estágio termina, ela volta para casa e a gente tem acesso a todos os pensamentos dela, a gente tem acesso às experiências dela. Ela é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa que sofre de depressão, que ela tem questões muito profundas dentro dela e ao mesmo tempo ela também tem uns pensamentos muito feios. Então, assim, foi incrível poder estar ali, né, na mente dessa pessoa que é tão diferente de mim.
Realmente, A Redoma de Vidro é um livro que proporciona assim o melhor do que a literatura pode proporcionar, que é a oportunidade de você tentar entender o outro, né? A partir das suas próprias experiências junto com esse outro ao longo de uma história. E foi muito legal, foi muito divertido em alguns aspectos, principalmente porque no mês anterior a essa leitura eu tinha lido Garota Interrompida, e a Sylvia Plath, na vida real, ela foi para o mesmo hospital psiquiátrico da autora da Garota Interrompida, Susana... esqueci o sobrenome da Susana, mas Susana alguma coisa. Então, apesar da Redoma de Vidro ser 10 anos mais antigo do que toda a história da Garota Interrompida, foi muito interessante. Foi até como voltar a um lugar conhecido. E, enfim, foi sensacional. Outro livro que eu li logo em seguida da Redoma de Vidro foi O Homem da Areia. A edição que eu li, O Homem da Areia, não está comigo, porque eu acabei dando para minha irmã. Eu queria muito que ela lesse essa história e, enfim, ela leu. Deu tudo certo, mas o livro tá lá com ela. Bom, essa novela ela é curtinha, ela tem um formato epistolar e vai nos contar a história do Natanael. O Natanael tá escrevendo para um amigo, o Lothar. E esse Lothar, ele tem uma irmã chamada Clara, que é a noiva do Natanael. E o Natanael tá contando pro Lothar que ele tá se sentindo muito assustado. Muito assustado porque ele viu o Homem da Areia. E quem que é o Homem da Areia? O Homem da Areia é o suposto homem que matou o pai dele. O pai do Natanael. Enfim. Mas por que ele se chama o Homem da Areia? Porque quando esse homem visitava o pai dele, a mãe dele falava assim: vamos dormir, crianças, pois o Homem da Areia está vindo visitar o seu pai. Então, ele acabou associando, né, esse homem, esse visitante, ao Homem da Areia. E uma das babás contou para ele que o Homem da Areia era, na verdade, uma criatura, né, bem folclórica talvez, que jogava areia nos olhos das criancinhas que não queriam dormir. Os olhos sangravam, as criancinhas caíam e ele pegava essas criancinhas para dar de alimento aos seus netinhos. Então é claro que uma criança ao ouvir isso fica apavorada, né? E foi isso que aconteceu. Aconteceu também essa questão do pai acabar morrendo e esse homem estar visitando o pai nesse momento. Então ele faz totalmente essa associação e ele começa a ficar muito preocupado, muito ansioso com toda essa situação. Ao mesmo tempo, da janela do quartinho que ele aluga, ele também consegue ver uma garota muito interessante, a Olímpia. E a Olímpia, ela passa o dia todo ali na janela praticamente. E ele não sabe por quê. Enfim, é muito interessante, me lembrou muito tanto o Edgar Allan Poe, que eu acho que o Poe com certeza bebeu dessa fonte, porque o Hoffmann, ele é mais antigo, né, do que o Poe. E também me lembrou muito os filmes do Hitchcock. Então, assim, foi uma leitura sensacional. O livro que eu li tem mais ou menos umas 120 páginas e é uma delícia de ser lido, vale muito a pena. Agora, já quase chegando no final, né? Já indo para as leituras do segundo semestre oficialmente, eu trago aqui o Drácula. Essa minha edição aqui, na verdade, tem 3 livros, mas é do Drácula que eu vou falar aqui. Eu comprei essa edição quando eu tinha uns 17 anos, eu lembro até hoje do dia que eu comprei. Então é por isso que ela ainda tá aqui, eu tenho um apego emocional muito forte com ela. Mas eu confesso que eu li da metade pro final, eu acabei pegando no Kindle em inglês mesmo. E eu optei por isso porque eu percebi, cotejando, né, as edições, que
O tradutor, ele tem meio que uma escola francesa, assim, de tradução. Então, ele estava floreando umas passagens que não precisavam ser floreadas. Ele não tira nenhuma... como é que se diz? Nenhuma questão do autor, né? Do Bram Stoker. Tá tudo certo. Mas ele acrescenta. E ele não acrescenta de uma forma a mudar todo o contexto, a mudar todo o ambiente. Na verdade, até eu poderia dizer que ele estimula o ambiente. Talvez essa tenha sido a intenção dele. Não sei se ele ficou decepcionado quando leu o original e aí pensou assim, eu queria que tivesse um ambiente ainda mais assombroso. Não é uma edição ruim, mas eu preferi ler o original lá do meio pro final. E eu gostei demais dessa leitura. O engraçado é que uns meses antes de eu começar a ler, teve aquele bafafá, né, da outra editora que publica também Drácula. E, enfim, é muito triste, ele não tem nada a ver com o livro, tá? E é sobre realmente um demônio. O Drácula é um demônio, né? Ele é terrível. E sobre pessoas que estão lutando para defender a própria alma e talvez a alma de todos nós. É muito legal. Já chegando então para a 7ª leitura mencionada, eu li a trilogia do Senhor dos Anéis e considerando aqui o Senhor dos Anéis como o autor original considerou, que os 3 livros juntos formam um só. Essa foi uma aventura maravilhosa. Eu nunca tinha lido Senhor dos Anéis anteriormente, eu nunca tinha visto os filmes também. Eu li o primeiro livro lá em julho, nas férias de julho, e eu nem sabia quando que eu ia pegar o segundo e o terceiro, mas a vida colocou o segundo e o terceiro na minha frente assim, ó, nas primeiras semanas de dezembro, porque surgiu a oportunidade de assistir as novas versões estendidas do Senhor dos Anéis no cinema. E, bom, aí eu tive que ler, né? Então eu respirei 15 dias de Senhor dos Anéis, né? Das Duas Torres e do Retorno do Rei, assim, ó, só lendo Senhor dos Anéis. E até cheguei a ouvir o audiobook enquanto eu cozinhava e lavava a louça. Porque precisava dar tempo, eu queria muito, muito ler os livros antes de assistir aos filmes. Deu certo e foi uma experiência sensacional. Eu fiquei na Terra-média, realmente uma imersão na Terra-média, né? É muito legal ver as influências das aventuras de cavalaria na obra do Tolkien. É muito legal ver as criações das línguas dele. Principalmente as que eu consegui identificar que vieram das línguas gaélicas, né? Eu não consigo identificar o que veio do finlandês, mas o que veio das línguas gaélicas eu consegui, eu fiquei bem animada. E é muito legal ver alguém que era um professor da sua área, né? Eu fiz letras, criar uma obra dessa magnitude, né? Uma obra maravilhosa, com uma história maravilhosa, com personagens maravilhosos. Ele realmente segue a jornada do herói e ele também segue aquela fórmula, né, das fraquezas mais a ação é igual a mudança. Então, do momento inicial que eles partem para a jornada para lidar com o anel, até o momento do fim, depois que eles já lidaram com o anel, eles seguem essa fórmula. Então você tem o chamado para a aventura e aí depois você tem aquele herói que ele volta diferente, ele não é mais aquele de antes e talvez ele nem se encaixe na antiga vidinha dele. Então é muito legal, a gente consegue ter grandes reflexões a partir de uma fantasia. Eu acho também, né? Não li muito sobre o Tolkien, eu sei que ele participou da guerra, eu assisti ao filme da vida dele, mas eu acredito que tem muita coisa aqui que também tem a ver com a experiência dele na Primeira Guerra Mundial. E é isso.
É muito bom. A próxima leitura é Breve Romance de Sonho. Essa foi a minha última leitura de 2024. É um livro curtinho, é uma novela, na verdade. E ela vai falar sobre um casal que está discutindo sobre momentos que eles se sentiram atraídos por outras pessoas enquanto eles já estavam casados. E isso acaba tendo um impacto na relação deles, mas é apenas por uma noite. Então, uma noite e um dia. Então, depois dessa conversa, o Fridolin, que é o marido, ele vai atender a um paciente e a gente tem contato todo com uma aura de sonho, só que ele tá vivendo a noite dele. Ele acha as pessoas estranhas, ele tem uma desconexão com o real. E ao mesmo tempo ele também começa, como ele não tá se sentindo bem, ele não tá se sentindo dentro de si, ele começa a vagar por Viena, essa Viena do começo do século XX. E é muito interessante. Tem esse aspecto de sonho, mas não é sonho, e ele vai viver uma aventura. Enquanto isso, a esposa dele, que também compartilhou, né, aqueles interesses fora do casamento, por ser mulher e também por não ter motivo nenhum para estar fora de casa, ela vai dormir. E aí a gente também tem acesso aos sonhos dela. E esses sonhos, eles estão conectados com o que o marido está vivendo ali na vida real. A gente vai ter também uma sociedade secreta que eu acredito que seja uma sociedade secreta que exista na vida real, porque eu já ouvi falar de uma sociedade secreta que combina um pouquinho com essa aqui. Eu fiquei de pesquisar, ainda não pesquisei sobre isso. E eu vou assistir também a adaptação do filme, dirigida pelo Kubrick e estrelado pela Nicole Kidman, essa noite. O meu marido, depois que eu li o livro e falei que queria assistir ao filme, o meu marido resolveu ler o livro, ele já assistiu ao filme, ele falou que o filme é muito parecido, a diferença é que a história se passa em Nova York e não em Viena. E é só isso que eu sei, ele falou. é só isso que ele me contou. E aí, agora a gente pode ir para a minha última leitura. Eu acabei de falar que era a minha última leitura, mas eu quis dizer a última melhor leitura. Porque essa leitura foi a única fora da ordem da minha leitura ao longo do ano de 2024. Eu li o livro que eu vou mencionar aqui, que é Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Eu li por volta de abril e eu coloquei fora de ordem porque essa foi uma leitura surpreendente de eu ter colocado aqui na minha lista. Eu acho que se vocês já leram esses livros, talvez vocês percebam que esse livro, Gente Ansiosa, não tem nada a ver com essas outras leituras. Não sei exatamente se elas poderiam ter algo em comum. Eu acho que sim, eu consigo traçar algumas coisas em comum entre essas leituras ao longo do ano. Talvez um pouquinho do meu estilo, né? Meio thriller, meio sombrio, meio psicológico. Tem uma fantasia. E, na verdade, a primeira vez que eu fui atrás desse livro, do Gente Ansiosa, eu achava que era um thriller. Porque qual que é a ideia? A ideia é que tem um grupo de pessoas conhecendo um apartamento e entra um sequestrador, uma pessoa que está mascarada, e ela acaba fazendo essas pessoas que estão conhecendo o apartamento de refém. Então eu achava que era um thriller. E aí eu pensei, nossa, né? E provavelmente vai ter que lidar com as questões psicológicas de estar numa situação dessa. É bem aquele programa Sobrevivi, que passava, acho que faz uns 10 anos que passava na TV. Então como é que você sai de uma situação difícil? Mas na verdade não era sobre isso. Eu já peguei o livro, quando eu peguei o livro para ler efetivamente, eu já estava sabendo que não era um thriller. E eu peguei até com 2 pés atrás, porque como que eu descobri que não era um thriller? Quando eu assisti outros booktubers falando sobre esse livro, e eram booktubers que eles adoraram
o livro, mas eles não tinham gosto nada a ver com o meu, nada a ver. E aí eu fiquei assim, ai, acho que eu não vou gostar, acho que vai ser bem aquele, sei lá, Biblioteca da Meia-Noite, que eu não gostei. Mas na verdade não, eu fui totalmente surpreendida. É um livro sobre pessoas, né? Pessoas que estão desesperançadas ou que elas estão afundadas numa rotina e não veem mais a graça, né, de viver ou de conviver com o outro que está ao seu lado. E toda essa experiência dentro desse apartamento ou fora, no caso dos policiais, acaba proporcionando uma mudança. Uma mudança de perspectiva de ver a vida e traz esperança, traz novas emoções, novas atitudes. Então foi um livro com uma mensagem muito bonita e ao mesmo tempo é um livro muito divertido de se ler, porque o narrador o tempo todo ele faz piadinha, então ele tem um humor muito legal. Foi ótimo e é sensacional quando livros podem nos surpreender positivamente. Bom, essas foram as minhas melhores leituras de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem também um pouquinho das suas melhores leituras ou qual foi a sua melhor leitura. Se você conseguir definir apenas um livro, se você conseguir essa proeza. Também gostaria de pedir desculpas por qualquer barulho exterior que tenha aparecido aqui no vídeo, qualquer vício de linguagem. E é isso. Então eu fico por aqui. Tchau, tchau.